Olá meus amigos, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da modalidade pregão presencial e eletrônico. Vamos explicar um pouquinho sobre detalhes para que vocês possam aprender um pouco mais sobre essa modalidade. Meu nome é Adilson Geltner e eu falo a empresário, a empreendedores que querem vender para o governo, tanto o governo municipal, quanto o estadual e o federal. E também incentivamos aqueles que não estão pensando nesse cliente que possam começar a pensar, pois nós garantimos que é um bom negócio vender para o governo. Olha só, o governo ele compra de uma forma que nós chamamos de licitação. Licitação é um nome genérico, né, que classifica a forma como o governo compra. Agora, existem diversas modalidades de compras. A Lei 8666 é a lei geral que dá as diretrizes, né, para as compras governamentais. Mas existe uma outra lei, que é a 10.520, que ela trata especificamente de uma forma, né, de uma modalidade de compra, que é a pregão, tanto presencial quanto eletrônico. É essa lei, a 10.520. Só para a gente dar aqui um exemplo, e aqueles que já conhecem do assunto, tem um pouquinho de paciência, que outros que não conhecem, que o assunto é totalmente estranho, então nós precisamos tentar explicar de uma forma mais simples possível, para que esses também entendam o que nós queremos falar, né? A mensagem que a gente quer passar. Então vamos imaginar o seguinte, o pregão presencial é uma compra como se você estivesse comprando ali no balcão. Há uma negociação direta, presencial, olho no olho, né? É realmente uma negociação ali. Quem dá mais, quem dá menos, é mais ou menos assim. Já o pregão eletrônico é como se fosse uma compra que você faz usando a internet, né, comprando, né, de algum site, de alguma loja que vende pela internet. Então é mais ou menos assim. Nós vamos tentar clarear um pouco mais isso, mas é essas duas formas de compra, né? O pregão presencial e o pregão eletrônico. Agora, tem uma coisa que é regra. Esse tipo de compra, essa modalidade, sempre vai ser pelo menor preço. Ganha quem vender mais barato. Ou uma outra forma, né, é quem dá o maior desconto. Como assim, Adilson, quem dá o maior desconto? Olha só, há alguns produtos, vou usar aqui por exemplo, remédio. Tem uma tabela, né? Carro, tem uma tabela. Então pega aquele preço e aí, vamos dar um exemplo aqui que tem 3 pessoas participando. Aí eu sou uma das pessoas, aí eu digo assim, olha, o meu desconto eu chego no máximo de 20% em cima do preço de tabela. O outro chegou a 21%. O outro deu 22%. Então esse deu maior desconto. Então é ele que venceu, porque com esse maior desconto, na verdade, ele fez o preço menor.
o mais barato. Já a outra situação que nós colocamos é a seguinte: o poder público colhe orçamentos na praça, quando ele quer comprar um objeto, no mínimo 3 orçamentos. Então, baseado nesses orçamentos que ele faz, ele passa a conhecer o preço praticado no mercado. Então, ele sabe qual é o preço que está correndo na praça, o preço daquele produto, ok? Então, ele faz ali as contas dele e ele decide que ele vai pagar no máximo X. Vamos imaginar aqui que ele vai fazer uma compra de alguns computadores e esses computadores somam 50 mil. Então ele fez vários orçamentos, no mínimo 3, e aí um fornecedor ficou em 53 mil reais. O outro fornecedor ficou em 49. Teve um fornecedor que cotou a 51, exemplo. Então ele vai fazer ali uma média, ou vai pegar o menor preço e ele vai decidir que o preço máximo que ele vai pagar, vou dar um exemplo, é 49 mil. Por quê? Porque ele fez uma cotação, ele tem agora informações e ele sabe que o preço praticado no mercado é esse. Então ele decide que ele vai pagar no máximo 49. Exemplo. Então, várias empresas vai para esse dia com várias propostas. E aí, chegando lá, uma tem proposta de 55, outra tem proposta de 54, outro tem proposta de 53, beleza. Abriu-se os envelopes, tinha ali 10 empresas, classificou ali 5. E aí essas 5 começam a disputa. E a disputa é o seguinte: começam a descer o preço. Uma que estava lá com 54, agora tem uma outra com 53, aí essa que estava com 54, diz assim, olha, eu faço por 52.990. Aí aquela com 53 fala, não, eu faço por 52.980. E começa aquela briga para quem oferece o menor preço. Aquele que fazer o menor preço é que vai vencer. Agora tem um detalhe. Então quer dizer que o poder público compra pelo menor preço e é só isso? Não. É o seguinte, é o menor preço, mas é aquele produto que foi dado as características dele lá no edital. Então você precisa oferecer aquele produto ou similar, né, ou melhor pelo menor preço. Vamos imaginar agora, para dar aqui um exemplo, que o produto, a mercadoria comprada, está sendo aí, né, o produto dessa compra é um carro. E vamos imaginar que lá no edital foi publicado que o carro precisa ser o motor 2.0. Então, na hora que se abre os envelopes, tem uma proposta lá que é a melhor de todas. O preço é lá embaixo, só que tem um detalhe. O carro não é 2.0, o carro é 1.8 ou 1.6. Essa proposta não é aceita, ela é desclassificada, porque o preço tem que ser o menor, mas o produto precisa ser aquele publicado, está de acordo com o edital. Então, no exemplo, o carro precisa ser 2.0
e precisa ter o menor preço. É mais ou menos assim que acontece. Claro, tem a etapa de documentação que precisa ser toda avaliada, né? Mas na questão, para você entender o pregão, por que eu estou falando do pregão? O pregão é a modalidade mais usada, né? Então, é assim, o produto que foi anunciado e o menor preço ou o maior desconto, né? É assim que é dito. Só para fechar essa situação aqui, talvez o processo licitatório, ele não é muito popular, vamos dizer assim, né? Conhecido por todos, mas uma outra forma de nós entendermos bem isso é dar um exemplo do leilão. Leilão de carros, né? Leilão de motos, leilão de imóveis, de terrenos, tanto urbano quanto rural, né? Apartamentos, beleza, leilão. O poder público também faz leilão. Exemplo, algumas prefeituras, chega uma hora que ela tem lá uma frota de carro que já não está atendendo mais, então ela leiloa os móveis ou imóveis, né? Não importa, ela tem lá um prédio lá que ela não usa mais, não precisa mais, então ela vai leiloar. Aí é uma proposta ao contrário, agora é quem dá mais. Então é interessante, é assim, na hora de comprar é quem vende por menos, na hora de vender é quem dá mais. Mas também tem um detalhe, não é quem dá mais assim de qualquer forma. O produto a ser vendido, ele também já tem um preço inicial. Então dali para cima, quem dá mais, é assim que acontece o leilão. Ele começa com um preço, né, já como base, né? E no pregão, tanto eletrônico quanto presencial, também é assim. Já existe um preço pré-definido que vai servir diretriz, né, vamos colocar assim. A partir daquele preço, começam-se as negociações. Por quê? Porque não pode comprar nem muito caro, nem muito barato. Nem muito barato, Adilson? Sim, nem muito barato. Há empresas que oferecem um preço muito fora do mercado, também são desclassificadas por isso. Porque é um preço que não é real, né? Às vezes é um preço em que lá na frente não vai conseguir entregar. E alguém ali participando, um concorrente, uma empresa, pode entrar com um pedido de desclassificação, porque aquele preço não é um preço praticável. Ok? Acho que ficou claro, deu para entender por que nós estamos falando desse assunto, porque esse assunto, né, é o mais comum dentro das modalidades de compra do setor público. Agora, é o seguinte, por que nós estamos explicando isso? Eu tenho uma experiência como empresário, trabalhei no comércio desde menino como funcionário, trabalhei em supermercado, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei em posto de combustível e por muitos anos eu tive a minha própria empresa, ainda tenho, mas trabalho também no setor público. Então, a gente conhece bastante desse mundo e nós queremos incentivar as empresas a venderem para o setor público. Por quê? Não é surpresa, né? Não é estranho a ninguém que a regra da empresa, né, do comércio, é vender. Precisa vender. Vender é a principal regra de qualquer empresa. Então, nessa situação,
né, de crise. As crises acontecem, né? Às vezes o mercado tá bom, tá aquecido, tá vendendo muito, tá bombando, né? A inflação tá controlada, tá tudo certinho, beleza. Mas às vezes não. Como, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, em que essa crise, ela provocou uma situação que deixou muita gente, muitas empresas em situação difícil. Alguns segmentos passaram por muitas dificuldades. Por quê? Tinham que trabalhar em horário reduzido, outros não podiam abrir e perdeu venda, com certeza. Mas as despesas, nós sabemos que elas nunca param. Então, muitas empresas estão precisando respirar, encontrar um caminho. E aquelas que estão bem, não custa nada sempre melhorar. Então, vender para o governo sempre foi, sempre vai ser um bom negócio. E nesse momento é uma necessidade. Por quê? Porque o governo nunca para de comprar. Entra mês, sai mês, troca governo, troca prefeito, troca governador, troca presidente. Mas as compras não param. Vocês não têm noção do volume de compras que faz aí o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, ou o presidente da república. Todos os dias, esse povo compra. E compra o que, Deus? Compra de tudo. Celular, ventilador, computador, carro, pneu, peças, alimentação, material de higiene, asfalto, programas de computador, compra de tudo, merenda escolar, material de escritório, impressoras. Se eu for falar, a lista nunca para, a lista é gigante. Compra ar-condicionado, conserta ar-condicionado, compra caneta, papel, temperos, frango, compra o que você pensar. E então, preste atenção, 90% das empresas ainda não vendem para os governos. Isso quer dizer que esse mercado está aberto, que a oportunidade ela é gigantesca. Vender para o governo é um caminho largo, aonde você vai por uma sessão de compra, né, um pregão presencial, e você encontra lá um concorrente, 2, 3, às vezes nenhum concorrente, às vezes você está sozinho. E não é exagero falar, às vezes não tem vendedor. A prefeitura anunciou, publicou o edital, que no dia tal ia fazer uma compra de 100 mil reais, de 50 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão de reais. E simplesmente no dia não apareceu nenhuma empresa para vender. E aí a gente usa um termo assim, deu deserta. Quando a gente fala que deu deserta, é porque não apareceu vendedor. Agora você imagina, as empresas, elas fazem promoção, liquidação, estica prazo para pagar, você só paga o ano que vem,
Compre agora, pague o ano que vem, leve 3, só pague 2. Vocês conhecem isso? Coloca outdoor, carro de som, propaganda na rádio, na televisão, e etc, e etc, e etc. Para atrair um cliente que vai lá comprar um objeto. E agora, quando você tem um cliente que vai comprar uma compra de R$500 mil, aí não aparece ninguém para vender. Parece estranho, né? Mas isso é uma verdade, é uma realidade. E aí, meus queridos, tem muita gente que não quer vender para a prefeitura porque acha que é cheio de esqueminha, tem fraude, corrupção daqui, negociação às escuras. Gente, essa não é a regra. Lembra que eu falei inicialmente das leis? A 8666, a 10520, a 123, que é específica para as micro e pequenas empresas, para dar oportunidade para esses também participarem, tornando esse mercado mais competitivo, com o objetivo de dar mais oportunidade para as empresas, para mais empresas participarem, e obviamente fazendo com que aumente o número de oferta, né, de propostas, e o poder público possa comprar mais barato. Então há leis, e aqui eu quero te falar um detalhe. Quem pensa que tem esquemas, não pensa errado não. Tem, mas não é a regra, é exceção. A maioria dos processos são transparentes e honestos e legais. E ainda vou te dizer mais. Se você tiver conhecimento, estiver preparado, se tiver um esquema, você já identifica, muitas vezes, quando lê o edital. E você pode, dentro da lei, impugnar aquele edital, impedir que aquele processo, aquela sessão de compra aconteça daquela forma. Você precisa ter conhecimento. Com conhecimento, você vai ajudar o seu país, a sua cidade, o seu estado, a tornar esse processo de compra pública cada vez mais transparente e legal. Você vai ajudar a tirar desse mundo aqueles que gostam dos esquemas e, obviamente, você vai legalmente aumentar as suas vendas e ganhar dinheiro. Você não tem tempo para estudar e para se especializar? Contrate alguém. Pegue um dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dê a ele a oportunidade de se preparar, pague um curso para ele. Ou chama, faz um acordo, olha, faz um curso, e aí eu vou aumentar seu salário, e você vai participar das licitações para a minha empresa. E nós podemos te ajudar com isso. Então, amigos, o caminho é esse. Vender para o governo, hoje, sempre foi, mas hoje é muito, muito necessário, é muito bom. Os governos, tanto a prefeitura, quanto o estado, quanto a União, compram demais. Para você ter ideia, só no ano passado, o governo federal comprou mais de 100 bilhões. Qualquer empresa que tiver na sua carteira de cliente uma prefeitura, 2, 10, 20,
vender para o governo do estado ou para os governos, ou para a União, né, para o governo federal, e tudo isso é muito fácil. Claro que o pregão presencial ele te dá um pouco mais de trabalho, porque se você quiser vender para uma cidade a 100 quilômetros de distância da sua empresa, você vai precisar se deslocar até lá. Mas a maioria dos pregões acontece todos os dias, os eletrônicos, que você aí do seu escritório, da sala da sua casa, com um bom sinal de internet, com um computador, você participa, fecha uma venda de R$1 milhão sem sair do seu comércio, sem sair da sua casa, de dentro do seu escritório. Isso é possível, só precisa ter conhecimento. Com conhecimento, eu vou te dar aqui um exemplo. Se você abre uma oficina mecânica, obviamente você precisa ter um bom mecânico. Se você quer vender para o governo, você precisa ter alguém que entenda desse assunto. Pode ser você mesmo, mas pode ser um funcionário seu. Ou você que, porventura, vai me ouvir, vai assistir esse vídeo e está desempregado, ou não está ganhando o suficiente no seu emprego atual, faça um curso, se prepare, torne um analista de licitação e vá representar empresas ou trabalhar para uma empresa nessa área. Está cheio de vagas. Como eu disse, 90% das empresas não vendem para o setor público. É um mercado gigantesco e você pode. E se você quiser, você vai morder uma fatia desse mercado. E eu tenho certeza, a situação que você está agora, não importa se está ganhando bem ou mal. O que eu quero dizer e posso afirmar, vai melhorar. Vai melhorar. Imagina que você se torne um profissional de licitação, um analista, né? E você agora começa a representar empresas. Você colhe os editais, aí você tem na sua carteira de cliente várias empresas de diversos segmentos. E agora você faz uma venda aí para um supermercado, que é seu cliente, você vende para uma prefeitura, e você vende aí um volume de uma única vez, R$200 mil, cestas básicas. E vamos imaginar que a sua porcentagem, o seu ganho, é 3%. Então faz as contas comigo aqui rapidinho. 3 vezes 2, 6. E nesta venda você faturou R$6 mil. Tem muita gente trabalhando o mês todinho para ganhar R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000. Então veja que essa oportunidade é uma oportunidade real. É um mundo que existe. Se você duvida, vai aí na prefeitura da sua cidade, pergunta lá que dia que vai ter licitação, pergunta como que você pode saber o dia das licitações, pergunta em média quanto eles compram por mês ou por ano, e aí agora você começa a imaginar todas as cidades que estão em volta de você, e agora você imagina o governo do estado, do Distrito Federal, o governo federal, quanto é que eles estão comprando? Alguém está vendendo. Olha,
Tem vendedor de tudo enquanto é coisa. Tem vendedor de carro, tem vendedor de filtro, tem vendedor de rede para a rua fora, vende cinto, vende meia, você conhece. Tem vendedores de plano de saúde, de seguros diversos. Ninguém ganha o comparável a um analista de licitação. Vender para o governo não é vender para alguém sem dinheiro, para alguém que você precisa convencê-lo de que o seu produto é bom, que é o menor preço, que ele está tendo lucro. Não. Vender para o governo é vender para alguém que está com o dinheiro e está querendo comprar. Ele está anunciando, publicando. Olha, tal dia eu vou comprar isso. É muito mais fácil. Se você gostou desse assunto, nos siga nas redes sociais, deixe seu comentário, deixa aí uma pergunta, uma dúvida, e nós vamos estar sempre falando desse assunto, até convencer o Brasil de que o maior cliente do Brasil é o próprio Brasil, através dos seus governos, municipal, estadual, federal, e obviamente nós estamos falando aqui do executivo, mas o legislativo, o judiciário, a rede de banco, e é muita gente, empresas mistas que compram através do processo licitatório. É até assim estranho, né? Fantasioso, parece bom demais, mas eles estão anunciando, publicando o dia que vão comprar, o que vão comprar e quanto vão pagar. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. Vai, confere e nós vamos nos falando. Grande abraço, até a próxima.